presidente Lula decidiu vetar o projeto de lei que equiparava a diabetes tipo 1 a uma deficiência. E qual é a justificativa do presidente, então, Igor? Olha só, de acordo com o presidente Lula, esse projeto de lei contraria a nossa Constituição Federal e também a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. E contraria de que forma? Essa convenção internacional diz que são consideradas pessoas com deficiência aquelas cuja interação do indivíduo com os meios sociais, com as barreiras sociais, estejam comprovadas. Por exemplo, uma pessoa que usa cadeira de rodas, ela tem barreiras sociais, ela tem dificuldade de locomoção, elas não conseguem atravessar uma pista se não tiver acessibilidade, não conseguem subir numa calçada se não tiverem acessibilidade, tem dificuldades de pegar um transporte público por causa dessa dificuldade de locomoção. Então, há barreiras sociais entre a deficiência, entre aquela situação que a pessoa enfrenta e a própria pessoa. Não é o caso, de acordo com o governo federal, de pessoas que têm a doença diabetes tipo 1. Não há barreiras sociais entre essas pessoas e a nossa sociedade. É apenas algo médico, um registro médico, uma condição médica que essa pessoa tem, e não algum tipo de barreira social. Por esse motivo, o presidente Lula vetou integralmente esse projeto de lei. Quando a gente fala de veto integral, não é que o presidente discordou de algumas partes, ele discordou de todo o projeto de lei que foi aprovado no Congresso Nacional. Ou seja, o governo não reconhece diabetes tipo 1 como uma deficiência e, portanto, aquelas garantias asseguradas no projeto de lei para quem tem essa doença não foram reconhecidas pelo governo. A justificativa para a aprovação desse projeto de lei no Congresso Nacional seria que as garantias, os direitos das pessoas com deficiência fossem também atribuídas às pessoas que têm diabetes tipo 1. Isso custaria alguns milhões de reais e algumas mudanças na nossa legislação. Como o governo não reconheceu, nada feito, o projeto de lei não foi sancionado pelo presidente Lula. Atualmente, cerca de 10% da população brasileira tem diabetes tipo 1 e essas pessoas, acredito eu, que não concordaram muito com o presidente. O autor desse projeto de lei é o senador Alessandro Vieira, do MDB. Ele criticou o presidente Lula, disse que o presidente vetou integralmente o projeto por uma questão de economia e chamou de economia burra por parte do presidente Lula. Claro que nem tudo está perdido. Houve esse veto integral, só que o Congresso pode derrubar o veto. Para isso, 257 deputados precisam concordar, assim como 41 senadores. Acredito eu que esse veto vai ser analisado pelo Congresso na volta do recesso parlamentar. Rose. Obrigada, Igor, pelas informações, muitas informações aí de Brasília. Você, como sempre, o nosso HD ambulante. Bom trabalho aí na capital federal. Amanhã, se Deus quiser, a gente se vê aqui de novo, tá? Bom, gente, só para explicar para você aí de casa que está acompanhando a gente, o diabetes tipo 1 é aquele conhecido diabetes mellitus. Se ele fosse enquadrado como uma deficiência, obviamente, isso geraria um custo para o Estado, que teria que pagar uma aposentadoria, porque normalmente quem tem algum tipo de deficiência, quem é portador, precisa receber um auxílio, né, para lidar com aquilo. E normalmente quem tem essa doença também não pode trabalhar por conta da condição de saúde. Então, claro que nessa justificativa do presidente essa questão econômica pesou e pesou muito, até porque a dívida do governo também está grande, a arrecadação não tem conseguido ser suficiente para bancar os gastos do governo. Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da Crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!